Bom, eu sou Demetrios e eu vou explicar como a gente implementou a meta-heurística Simulated Annealing para resolver o TSP, ou o problema do caixeiro viajante. Inicialmente, a gente tem aqui a classe vértice, que vai armazenar as coordenadas do vértice, assim como o rótulo deste, que é dado por uma string contendo um número. E também a gente tem a classe grafo, que vai fazer operações comuns a ambas as meta-heurísticas que foram descritas no trabalho. Para melhor organização, a gente criou uma classe que vai receber como parâmetro todos os parâmetros necessários para que o Simulated Annealing funcione, tal como temperatura máxima, taxa de resfriamento, temperatura mínima e máximo de iterações. A gente também criou dois métodos auxiliares, sendo estes o resfria, que vai reduzir a temperatura atual de acordo com a taxa de resfriamento, e esse probe aceita, que ele vai calcular a probabilidade de aceitar uma solução ruim, que é pior do que a solução atual. E para isso a gente vai precisar da distância do vizinho, da solução que a gente está testando, da distância da solução atual e da temperatura atual. E o cálculo é feito por E elevado a menos a distância do vizinho menos a distância da solução corrente dividido pela temperatura atual. Bom, no método run é onde de fato acontece o algoritmo. Então, no primeiro passo, vai ser gerar uma solução aleatória e calcular o valor dela, que no caso do TSP é a distância percorrida. Depois, a gente vai armazenar os vizinhos dessa solução inicial, que vai levar em conta a solução corrente. Daí, enquanto a temperatura atual for maior do que a temperatura mínima e ainda não tivermos atingido o limite de iterações, a gente pega o próximo vizinho e então a gente testa que, se não houverem mais vizinhos da solução corrente, a gente retorna a solução corrente e acaba por aí. Mas se houverem vizinhos ainda, a gente vai calcular a distância desse vizinho e armazenar a distância da solução corrente para a gente fazer esse teste. Então, se a distância do vizinho for menor do que a distância da solução corrente, a gente troca a solução corrente por esse vizinho e troca os vizinhos também pelos vizinhos da nova solução. Caso contrário, a gente vai fazer esse outro teste aqui. E é aqui que o Simulated Annealing vai tentar escapar dos ótimos locais. Como que ele vai fazer isso? A gente vai gerar um número aleatório entre 0 e 1 e vai verificar se ele é menor do que a probabilidade de aceitar essa solução ruim, que é dada pelo código descrito aqui em cima. Então, se a probabilidade de aceitar a solução for melhor ou maior do que esse número aleatório gerado entre 0 e 1, a gente troca a solução corrente e troca os vizinhos também pelos vizinhos da nossa nova solução. Depois disso, a gente faz o processo de resfriamento, incrementa o contador de iterações e fazemos o processo novamente. Ao fim disso, ou seja, quando atingir o número máximo de iterações ou a temperatura mínima, a gente retorna a solução corrente.